Embora os efeitos durassem apenas uma semana, poderia aumentar a classificação de um caçador de nível inferior. Se o capitão consumisse agora, seu mana subiria acima do nível C. Distraíram-se com a poeira estelar. Ninguém percebeu a ameaça no escuro. O demônio Homem-Fera fechou a distância em um piscar de olho. Sua presença ativou o instinto de luta ou fuga de todos. Ele levantou sua enorme lâmina e cortou o ombro do capitão de ataque, que tentou resistir e manter a compostura. O pobre capitão nem chegou a provar a poeira estelar que havia esbanjado, enquanto ela se espalhava. Finalmente, o capitão percebeu a verdadeira ameaça. O inimigo havia chegado ao local e, ao ver o capitão nocauteado e sangrando profusamente, o resto do grupo não sabia o que fazer. À sua frente estava um monstro que falava a língua humana, embora com um tom quebrado e estranho. Seja como for, sabiam que precisavam impedi-lo ou, sem dúvida, seriam eliminados. O Homem-Fera analisou cuidadosamente seus alvos, apontando sua grande espada para os caçadores assustados, um por um. Havia um total de 10 pessoas naquele estreito túnel ferroviário. Seria difícil, mas absolutamente possível capturar todos vivos para usar como lenha. O demônio tirou uma esfera de poeira estelar do bolso, e todos reconheceram imediatamente aquele objeto nas mãos da besta. No entanto, ninguém esperava que um monstro fosse consumir tal milagre. O Homem-Fera abriu a boca e enfiou a mão e o braço bem fundo na garganta, engolindo aquela bola de poder, enquanto os caçadores D e C, classificados como os mais fracos, avançaram na esperança de se unirem contra o inimigo antes que os efeitos do Sardusto tomassem conta. Infelizmente para eles, o Sardusto agiu rapidamente, e seus efeitos se manifestaram no ataque do Homem-Fera. O demônio logo despachou a primeira onda de caçadores que ousaram apontar suas armas para ele. Usuários de magia lançaram feitiços na besta, mas erraram por uma larga margem. Eles foram os próximos a se tornar vítimas da lâmina. O demônio era muito rápido, e suas armas e magias medíocres mal conseguiam tocá-lo. Sem que os usuários de magia iluminassem o caminho, os caçadores restantes ficaram perdidos na escuridão do túnel, correndo como ratos cegos. Foram rapidamente neutralizados. Ao fim da luta, o Homem-Fera estava coberto de sangue humano. Ele arrastou os caçadores restantes para os recessos mais profundos da estação de trem. A lenha estava garantida. Com isso, Sully chamou Cinza e, fora da masmorra das sombras, imediatamente se uniu e se fundiu com as presas do ar. Ativou sua forma superior, de cabelos brancos e chifres vulcânicos. O tempo era essencial, e eles precisavam se mover rapidamente. Empurrando os pés para o chão, Sully correu mais fundo no túnel ferroviário escuro. Ao longo do caminho, viu sinais de luta e morte, com sangue fresco pintando os trilhos e as paredes, até chegar a uma porta. Cada caçador era arrastado para a sala onde os demônios realizavam seus rituais. O Homem-Fera trabalhou rápido, mais rápido do que seus companheiros demônios esperavam. O portão abriria em breve, e mais demônios seriam convocados para a Terra. Mesmo os monstros irracionais, nascidos da névoa provocada pela corrupção das almas dos vivos, foram trazidos a este mundo pelos apóstolos. Graças a demônios de baixa patente, como aqueles da estação de trem, o trio agora tinha a chance de se tornar mais forte. Enquanto estavam prestes a continuar sintetizando a droga milagrosa, o Homem da Hora finalmente chegou. O trio de demônios ficou em guarda, sentindo uma presença rápida vindo em sua direção. Eles observavam a porta selada, respirando pesadamente, esperando que outro caçador fracassado aparecesse. Seus pensamentos foram interrompidos por uma lâmina oscilante, que visava separar sua cabeça do corpo. Sully calmamente se inclinou para trás e desviou da grande espada com a agilidade de uma besta. O Homem-Fera estava alarmado, pois aquele humano havia conseguido escapar do ataque. O jovem monarca rapidamente assumiu uma postura de combate e questionou os demônios. Em seguida, revidou com um soco reforçado pelos chifres vulcânicos, enviando o Homem-Fera para trás. Ele apenas empurrou seu adversário mais jovem de volta. Mesmo com o aprimoramento do Sardusto, os demônios logo decidiram se unir para enfrentar Sully. Reconhecer a técnica de distração momentânea deu a Sully uma janela suficiente para jogar o conjurador de suas costas e recuperar o controle. O inseto tentou avisar Máscara de Besta, o grande chefe das sombras, mas o demônio perceptivo já havia notado que aquele era o mesmo poder que eles viram no dia em que os demônios quase foram exterminados pela autoridade do Monarca das Sombras. Contudo, era muito mais fraco em comparação com o poder do verdadeiro Monarca das Sombras, um monarca fraco o suficiente para que o Homem-Besta rasgasse facilmente o cerco dos Goblins. Sully, de longe, parecia ameaçador, aparentemente avaliando seu próximo movimento. O trio de demônios se recompôs. Embora não estivessem lutando contra o verdadeiro Monarca das Sombras, acharam que não havia necessidade de temer um único humano. De acordo com a estimativa de Sully, cada demônio individual era mais fraco que Broshi. O problema, no entanto, estava na sinergia perfeita deles ao trabalharem como uma equipe. Se ele continuasse revivendo seus goblins, seria apenas um desperdício de mana. Sully talvez tivesse que usar esse método novamente, como fez quando derrotou a hiena. Ele pediu a Baru para manter o cadáver intacto para poder armazenar os restos mortais do irmão para uso futuro. Seus sentidos aguçados fizeram Sully pensar em algo, como Brock. Ele deu seu último suspiro. Se Sully estava certo e a hiena morreu cheia de arrependimentos por ter sido controlada pelo IM, então sua sombra poderia ajudá-lo e correr solta como um sanguinário guerreiro. Mais uma vez, o jovem monarca foi respeitoso o suficiente para pedir permissão a Grey, o herdeiro de Fang. Ele sabia que seria o melhor, então Grey deu a Sully liberdade para fazer o que fosse necessário, usando a chave para acessar a masmorra das sombras. Com o portão aberto, Sully fez a sombra mais forte de seu arsenal ressuscitar dos mortos. Se Broshi queria se redimir após a morte, Sully daria de bom grado a hiena uma chance de lutar novamente. Ele fez o seu melhor para alcançar a alma do irmão e, eventualmente, a sombra
sombra da besta começou a sair do corpo sem vida, correndo em direção ao portal. Do portal, saiu o antigo guardião das presas do ar, uma fera poderosa e inteligente o suficiente para estabelecer sua própria guilda criminosa. Brock, a hiena gigante das sombras, entrou na batalha. Com Sulio, Grey e Brock se unindo de um lado, parecia que seria uma boa luta. Bull, no entanto, começava a se sentir excluído. Se ao menos ele tivesse sua força original. Por enquanto, tudo que Sulio poderia fazer era tentar derrotar os demônios e bani-los de volta para o buraco do inferno de onde vieram. Enquanto a luta continuava, o portal de invocação começou a mudar de cor, ficando vermelho carmesim, e uma aura assustadora começou a emanar de dentro dele. Uma mulher emergiu do portal, um ser convocado das profundezas do inferno. Ela olhou para a situação diante de si, viu destruição e conflito e também sentiu uma presença familiar. Ela se perguntou quem, no mundo, a teria convocado.